Fala, meu querido. Nós marcamos o trabalhinho já? Não. Ainda não, né? Tu vê, ó, a parte do trabalhinho de física, quando eu marcar, né, eu vou falar que vai cair o quê? Vai cair uma questãozinha falando de atrito, uma questãozinha falando dos bloquinhos pra gente não se esquecer deles, duas questõezinhas. O resto já vai ser para a parte, né, final ali que a gente falou, conceito de energia, ideias sobre energia, formas de energia, conhecimento da origem, né, da energia em alguns sistemas, saber de onde é que aquela energia está vindo, qual é a forma de energia que ela tinha originalmente, para que forma foi, o corpo principalmente, né, saber que a energia química se transforma em outras formas de energia, como a térmica, ou como a energia cinética do movimento que a gente gera com os nossos músculos, e trabalho de uma força, basicamente isso, Então olha só, galerinha, lá na página 13, eu pedi a questão 7, só que antes de falar dela, eu quero mostrar uma partezinha diferente da matéria, porque só o aluno que olha a apostila faria essa questão. Eu não dei aula dessa questão ainda. Ou seja, o aluno que não dá uma folhada na apostila, ele ia errar a questão, certo? Porém, o aluno que folha a apostila, ele vira, não, tá aqui, é só fazer isso aqui, pum, ele vai lá e detona. Então, olha só. Pensa comigo. Caixinha, fiz uma forcinha na caixinha, ela foi pra frente. Eu fiz uma forcinha, sei lá, de 20 newtons, a caixinha se deslocou 5 metros. Calcule o trabalho que a força realizou sobre a caixa. 20 vezes 5, já que a caixa foi para lá e a força era para lá, o ângulo era 0, cosseno de 0 é 1, 100 Nm, 100 joules. Tranquilo? Não pode ser mais fácil. Se eu fosse fazer o gráfico da força em newtons versus o deslocamento em metros, a força foi o tempo inteiro de 20 e o deslocamento foi até 5 metros. Seria assim o gráfico. Né? Gráfico honesto. Força constante, do 0 até os 5 metros de deslocamento. Por favor, calculem a área deste retângulo. A área de um retângulo é lado vezes lado, base vezes altura, se preferir, 5 vezes 20. Caramba, que coincidência! A área do gráfico força versus distância, versus deslocamento, coincide com o trabalho da força. Que coincidência! A partir desta coincidência, sempre que formos trabalhar com uma força, se nós quisermos calcular basta calcular a área de quem? A área do gráfico força versus área embaixo do gráfico força versus distância. Exatamente o que a questão pede. Por quê, galerinha? Porque essa fórmula aqui, ela só serve para a força constante. Se a força for variável, a fórmula falha. Afinal, que força você vai colocar ali? Se a força está oscilando de repente. Por isso que nós vamos usar essa técnica. Então não se esqueçam, sempre que tiver um gráfico força versus distância, não importa a forma do gráfico, se tu quiser calcular o trabalho, basta calcular Calma, relaxa. Não vai ter que calcular aquela área doentia ali, só na faculdade. Na faculdade a gente calcula a área de qualquer curva. Aqui no ensino médio é a área bonitinha, triângulo, retângulo, tipo o da questão 7, certo? Isso aí era só dar uma folhada na apostila, a gente empacou na questão, né? Dá uma folhada na apostila, folheou 2 páginas para trás, já acha a resposta e toca a vida para frente. Vamos à questão 7 agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no enunciado. Um carro parte do repouso em uma trajetória retilínea sofrendo a ação de uma força que, em função do deslocamento, tem o seguinte comportamento. Olha a força. Começou do zero, foi crescendo, crescendo, só depois se manteve constante. Com base nesses dados, pode-se dizer que o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0 a 300 metros é de... E aí, galerinha, força variável ou força constante? O ideal é fazer o que então? Área. Que área? A área embaixo do gráfico. Trabalho igual a área. Que figura é essa que vocês enxergam aí? Trapézio. Eu, na tua idade, fazia retângulo mais triângulo e somava. Me sentia mais confortável. Para estimulá-los a aprender uma fórmula nova,
Vamos usar a fórmula do trapézio de novo. A média das bases vezes a altura. Lembrando que as bases do trapézio são os lados paralelos. A média das bases vezes a altura. Que nem base vezes a altura, se for pensar, né? Já que tem duas bases, faz a média. Base maior. 300. Base menor. Isso, ó, teve bastante gente com dificuldade na outra turma de reconhecer. Ó, isso aqui tudo é 300, isso aqui é 100. 300 menos 100, 200. A altura desse meu trapézio. 100 dividido por 2. Trabalho igual. 500 dividido para 2 vai dar 250. Vezes 100. Multiplicar por 100 é uma gostosura. É só colocar 2 zerinhos. E ele colocou em notação científica, pelo que eu vi, né? 1, 2, 3, 4. 2,5 vezes 10 na 4 joules. Esta é a resposta. Letra? Letra? E. Então aí está. Não se esqueçam, às vezes eu coloco uma tarefinha justamente para ver quem é que dá uma fuçadinha no caderno, na apostila, ou quem é que olha, não sei. Tá? Então, importante isso. Hoje eu tive mais umas 5 nervosas ali no começo do primeiro e do segundo ano, e falei para eles que o que me diferenciou de um aluno medíocre para um aluno razoável, meia boca, foi quando eu comecei a ler um material antes da aula. E aconteceu com a aula de história, no meu caso. Eu um dia, vou ler. Eu li o capítulo antes da aula. Meu, cara, a professora, ela murchou do tamanho de uma ervilha. Porque eu vi, caramba, que aula meia boca, cara. Aquele capítulo que eu li, falou tudo o que ela falou e muito mais. E aí eu comecei, aí comecei a ler geografia antes da aula. A professora murchou. E todos os professores eu comecei a ficar desconfiado. Comecei a ficar desconfiado. Porque não era possível. Como pode eu ler a porcaria do livro em casa e aprendo melhor do que escutando a aula do cara? Não é possível. E comecei a ver que na verdade só faz sentido. É quase covardia tu pegar um aluno bom de leitura, um aluno com boa concentração e maduro, e competir livro bom, livro bem escrito, apostila boa e professor. É uma covardia. O livro, a apostila, ela causa uma revolução interna no aluno muito maior. Mas eu lembro que na tua idade o livro de física era demais pra mim. Eu li aquela porcaria, eu não entendia. E eu quase chorava de raiva. Eu pensava, será que eu vou entender essa porcaria que esse cara tá falando? Pois então, olha só que legal, né? O que mostra que na verdade o momento boom da cadeira é mágico. Te juro, meus queridos, 90% que eu aprendi na minha vida não foi alguém que me contou. Era a minha bunda que estava encostada na cadeira, tinha um bom livro na minha frente. E eu não me dei por vencido quando a minha primeira leitura não foi digerida. Eu lia de novo, tentava assistir de novo. E aí as conexões vão acontecendo, cara. Teu cérebro é uma máquina de pensar. Ele faz muito trabalho por dia, de repente, buf, tu acorda uma manhã melhorado, e assim tu vai, passa anos, tu aprendeu. Agora a aula, bicho, putz, entra aqui. Por quê? Porque não é tu que tá, sabe, não é tu que tá manipulando a aula, não é tu que tá falando, vai lá, fala isso agora. Agora me repete essa parte que eu não entendi direito. E no livro é tu, cara, entendeu? Tu vai, deixa eu voltar aqui. Pá. Um livro bem escrito, cara, putz. Uma leitura antes da aula, Jezebel. Começa a tirar 10, vou te chamar de gênio. Pô, aquele cara é um gênio. Só tira 10. É uma estudadinha antes da aula. Geralmente é isso. Se der uma estudada antes da prova mesmo, né, além de estudar antes da aula, aí vira um monstro. Porque eu só estudava antes das aulas. Quando eu percebi que tinha muito migué e era tudo muito ridículo, era só o cara querer, que as respostas estavam sempre na lata, que as provas não eram difíceis, que a galera ia mal porque não estudava, quando eu reconheci isso, eu parei de estudar para a prova. Eu acreditei que o professor falava, professor, Otávio, esquece a prova, estuda para a vida, tenta aprender a matéria, dane-se a prova. Eu não entendia isso, entendeu? Eu queria no começo, eu queria não, foda-se, eu quero estudar para a prova. Aí, quando eu amadureci, e aí eu comecei a tirar 10, cara. Eu comecei a tirar 10, eu, caralho, é verdade, cara. Estudar para a prova é uma grande burrice. Tá estudando para coisas pontuais, tem que entender a porra da matéria toda. É gênio. Gênio, caralho, eu sou um merda. Eu sou um bosta, cara. Só que eu botei a bunda na cadeira, eu fui raçudo. Todos vocês podem ser infinitamente melhores que eu em tudo, inclusive em física e matemática. Bota a bunda na cadeira e estuda. Aula nem sempre é o melhor. Vamos que vamos!
Questão 8. Alguém pode ler? Um funcionário de uma transportadora, desejando colocar várias caixas na carroceria de um caminhão, desenvolve um dispositivo que consiste numa rampa de madeira apoiada na extremidade do veículo. Para um pouquinho, por favor, preciso... Peraí. O funcionário inventou um dispositivo. A rampa. Genial! Esse cara tá olhando pra mim. Em 2014 o cara inventou a rampa. Um dispositivo. Os egípcios... É um grande dispositivo. Os egípcios, coitados, né? Mas ele sim, ele inventou um dispositivo chamado rampa. Qual é o ângulo do grande dispositivo? 30 graus. Ai, meu pâncreas. Vamos que vamos. A altura da carroceria em relação ao solo é igual a 1 metro. E o funcionário aplica a cada caixa uma força constante de 60 newtons, paralela à rampa. Se considerarmos que cada caixa tem massa igual a 30 kg, o coeficiente de atrito da caixa com a rampa vale 0,2 e que a extensão da rampa é de 2 metros, perguntas. Queridão, o cara já foi, né? Porque se eu tenho um ângulo, estou aprendendo cena em matemática, eu já sei que a hipotenusa é o dobro, né? Então o cara não precisava ter falado que era 2 metros, mas tudo bem. E também diz que a gravidade é 10. Falou que a gravidade é 10. É que não sei se interfere, mas a parte da rampa que estaria na parte de baixo, que tá colocada. Como é que é? Como é que é? Cara, isso é só uma representação. Não vai alterar. É, não, mas assim, a caixinha vindo aqui, né? Vai subir aqui. Como a altura que vai subir é a mesma, o tamanho da rampa é o mesmo, o fato de meu caminhão ser, né? Não ter caminhão, na verdade, não tem problema. Mas, obrigado, tem que fazer as perguntas mesmo. Na dúvida, eu fazer. Ó, não passei no psicotécnico, tá vendo? Tem que ter chão. Agora, olha só. Eu fui fazer a conta, a questão, ontem, bem empolgado, e não tinha o F na minha cabeça. Sacou? Comecei a fazer a conta. Supus que a caixa subia com velocidade constante e tal. Aí, depois que eu terminei o cálculo, o professor já falava força. Desculpa, galera. Só que aí, eu fui ver os meus cálculos, eu vi que essa questão é mentira. Impossível. Essa questão é mentirosa. Esse cara vai ser esmagado pela caixa. O grande gênio da rampa vai ser esmagado pela caixa se ele fizer força de 60 newtons. Vai amputar a perna e a empresa vai ter que pagar aí. Indenização. Certo? Então, na verdade, tem que ficar ligado, meu querido. Ó, claro que nesse caso, tu dá uma de João sem braço, entendeu? Se tu calculou o PX e viu que o cara vai morrer, tu faz a conta normal, a conta que ele pediu e tal, e depois faz uma observação na prova se for discursivo, entendeu? Caros colegas, revejam a questão, pois acredito que o funcionário morreria em para a caixa. E assim, ó, ele pediu o trabalho de quem? Ele pediu o trabalho de quem? Da força que ele exerce sobre a caixa, não é? Tu vê, ó, primeiro vamos fingir que a gente não manja muito difícil, que vamos fazer sem pensar muito. Valor da força, 60. Distância que supostamente a caixa subiu, 2 metros. Qual é o ângulo? 0. Tu vê, tem um 30 ali, entendeu? Mas o cara já empurrou paralelo à caixa. Então o ângulo entre o deslocamento e a força é 0. Isso é um perigo. O aluno que não está preocupado com interpretação, ele bota 30, porque tem 30 ali. Por que não é 30? Né? 2 vezes 120 joules. Cosseno de 0 é 1. Beleza? Depois eu vou mostrar para vocês por que eu sugiro a morte do cara. Né? No caso dele tentar fazer isso. Não que tenha que assassinar ele só porque ele errou a força. Qual é a outra pergunta que ele faz? O trabalho da força de atrito. Quando eu quero o trabalho da força de atrito, eu calculo normal. O trabalho da FAT é a FAT vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Concordam comigo? Nada demais, né? Como é que se calcula a força de atrito? Correto. FAT é μ vezes a normal. Quanto é o μ? Obrigado, 0,2. E a normal? Que legal. Aqui, né, tem o peso. A gente pode decompor em PX e a gente pode decompor em o PY, que empurra o cara contra contra a rampa, é que gera a normal. Então, parabéns, cara. Tem uma galerinha que está afiada, hein? A galera lembrou que a normal é calculada pelo PY. Como é que se calcula PY? P vezes, já que o ângulo está sempre entre P e PY, cosseno.
cosseno de quanto? Isso. Já que a massa da caixa é 30, seu peso é? 300 vezes o cosseno de 30, cosseno de 30, PY é igual 30 vezes raiz de 3 sobre 2, beleza? PY é igual a 150 raiz de 3. Já que eu descobri a normal, eu calculo a FAT, força de atrito vai dar 30 raiz de 3 newtons. Já que eu descobri que a FAT tem 30 raiz de 3, eu vou lá e escrevo 30 raiz de 3, distância 2 metros, e ó, enquanto o cara arrasta a caixa rampa acima, o atrito faz força rampa abaixo. Que ângulo é esse? 180, cosseno de 180 graus. Alguém lembra o cosseno de 180? Menos 1, né? Então, menos 2 vezes 30, 60, raiz de 3 joules. Por que menos? Porque está contra o movimento, por causa do cosseno, e quer dizer que está retirando energia do corpo. Concorda comigo? Olha por que eu digo que o guri morreria. Como é que calcula PX? P vezes seno, quanto é que é o peso? E o seno de 30? 150. A força que a Terra puxa, a decomposição do peso é 150, cara. 60 com 150, né? A não ser que o atrito salve o cara. Tem que calcular para ver se o atrito ia conseguir salvar o cara. Mas ó, essa caixa vai rolar para cima do cara. Beleza? Só para eu também não parecer tão tosco quando eu fiz a conta de outro jeito. Também tem essa, né? Mas tu vê. Depois eu vou te contar uma que eu errei feio, cara, na questão do Zeppelin, do ano 2000, da UFSC. Essa questão, achei que era o único do estado que ia acertar, descobri um erro na questão. Acho que foi o único que errei. Depois eu conto pra vocês, mais ou menos nesse estilo aí. Valeu, galera, bom recreio.